Promoção para você, amanhã tem a Fórmula 3, ao meio-dia e meia, a etapa de Rio Quarto, na Argentina. A expectativa agora para o sinal vermelho, para pintar o verde, para começar a segunda bateria, aqui em Jacarepaguá. Aí você vê Paulo Sarmento na primeira posição, ao seu lado. Olha o sinal vermelho, vai tentar o verde, vai começar a segunda bateria aqui em Jacarepaguá. Sinal verde, começa a segunda bateria, Paulo Sarmento finalmente na segunda posição. A pressão do Silvio Crema está na primeira colocação. Veja só agora como o Paulo Júlio se tenta ali por dentro, ultrapassagem, já está com ultrapassagem para o Sarmento. Já temos em posição, o Silvio Crema, talenta meta, vai para a segunda colocação. Silvio Crema vai primeiro, olha o toque, os carros bateram, olha só quantos carros na categoria. Vários carros no toque logo na largada. Carros na pista, exatamente na curva 1. Vários carros acabaram se tocando na largada da segunda bateria. Os carros ficaram na pista exatamente após a curva 1. Aí você vê, enquanto isso, os demais carros filmando. Teremos aí, logicamente, a paralisação, a bandeira vermelha vai ser acionada pelo diretor de prova. Logo na largada da segunda bateria. Você vê no carro 3, ali Eduardo Scherer, categoria novato, a bandeira vermelha com Luiz Carlos Assad, coordenador da CBA. A prova vai ser paralisada. Oito carros acabaram ficando ali na pista logo após a curva 1. Os carros do torneio Rio Minas. Na largada da segunda bateria. Daí você vê. Ali também está o carro 7N. O Crema. Atrás do Paulo Sarmento. O Paulo Júdice, terceiro colocado. Os últimos carros começam a se posicionar no vídeo de largada. Teremos agora a segunda largada da segunda bateria. A expectativa de pintar o sinal vermelho, depois do verde, mais 25 minutos de emoção para você, amigo da Rede Manchete de todo o Brasil. É a Copa Shell na sua sétima etapa em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. A primeira bateria do Jorge de Freitas. Agora a expectativa para a segunda bateria. Vai tentar o sinal, pintou o sinal vermelho. Vai tentar o verde, vai começar a segunda bateria na segunda largada. Vai a largada na segunda bateria, Jorge de Freitas se mantém na primeira posição, mas já é pressionado ali pelo Silvio Crema. Veja só como o Paulo Júdice tenta ali por dentro. A briga vai ser na curva 1. Paulo Júdice, Silvio Crema vai para a primeira posição. Júdice é o segundo. Cai outra vez para a quarta colocação. O piloto Paulo Sarmento não teve mais uma vez uma boa largada. Aí Silvio Crema vai mantendo a primeira posição. Veja só como o Toninho da Mata vai ali para a segunda posição agora, já ultrapassando o Paulo Júdice. Aí para você, olha a escapada que deu o carro número 3 de Eduardo Scherer, categoria novato. Se apagou na largada, foi o último, realmente ela ficou sozinha, agora que conseguiu sair do retão. Daí você vê Silvio Crema na primeira posição, logo atrás Toninho da Mata. A terceira posição para Paulo Júdice, em quarto Paulo Sarmento. Você viu que o Clemente Faria encostou no Paulo Sarmento, tentou ultrapassagem na segunda perna do S. Aí na curva do lado, aí o líder da segunda bateria, Silvio Crema. Na segunda posição, Toninho da Mata. Toninho que largou na quarta colocação, é o segundo, largou muito bem. Paulo Justo manteve a posição. E o Paulo Sarmento caiu para quarto. Aí Clemente Faria, que é o quinto colocado. Goiás número 38. Vai ser completada a primeira volta por Silvio Crema. Aí vem Silvio, completa a primeira volta, 2 minutos 33, segunda posição Toninho da Mata, terceiro Paulo Júdice, quarto lugar para Paulo Sarmento, Vinícius Pimentel é o quinto, Luiz Castro é o sexto.
Na categoria Rio Minas, Elber Cimini continua mantendo a primeira posição. Aí você vê a briga ali entre o Clemente Faria e o Paulo Sarmento pela quarta posição. Aí Guga Ribas puxando a fila na primeira colocação. O melhor, Silvio Crema puxando a fila na primeira posição. E a pressão que dá ali o Clemente Faria em cima do Paulo Sarmento. Essa é a briga pela quarta colocação. 3 minutos da segunda bateria. Vai mantendo a primeira posição Silvio Crema. Ele que largou em segundo. Largou mais uma vez muito bem também na segunda largada da segunda bateria. E já uma boa vantagem sobre o segundo colocado, Toninho da Mata. 1 segundo, 121 milésimos. Aí você, Paulo Sarmento, atrás. O Clemente Faria. Essa é a briga pela quarta posição. No retão, Silvio Crema. Com mais de 1 segundo de vantagem sobre o segundo colocado, Toninho da Mata. Olha só o Paulo Júdice. Pressionado ali pelo Paulo Sarmento, muda o traçado. O Sarmento tenta outra vez a ultrapassagem na curva sul. Aí buscar a terceira posição, Paulo Sarmento. Curva para a esquerda, favoreceu Paulo Júdice. Se mantém na terceira colocação, Paulo Júdice. 1 segundo, 121, a diferença do primeiro colocado. Silvio Crema para o segundo, Toninho da Mata. 2 segundos, 547 milésimos, a diferença do primeiro. Silvio Crema para o terceiro, Paulo Júdice. Aí você de Paulo Júdice, logo atrás, o Paulo Sarmento e o Clemente Faria. Terceiro, quarto e quinto colocado. Sexta posição aparece o Valdir Boneder. Na Rio Minas, a primeira posição para o Elber Cimini e Ivan Mendes é o segundo. Aí o terceiro colocado nessa segunda bateria, Paulo Júdice. Vai ser completada a segunda volta por Silvio Crema em Jacarepaguá, na segunda bateria. Completa a segunda volta, Silvio Crema em primeiro. Segundo, Toninho da Mata. Terceira posição para Paulo Júdice. Quarto, Paulo Sarmento. Aí o Clemente Faria começa a encostar ali no Sarmento, tentando buscar a quarta posição. Em quinto, Clemente Faria. Sexta posição para Luiz Castro. E o Andrés Mateus está na terceira posição na Rio Minas. Está bem o carro do Clemente, passa sobrando o motor na reta, como disse o Vinícius Pimentel, e cola bastante no Paulo Sarmento. E a diferença pequena ali entre eles, menos de 3 décimos de segundo. 2,497. Aí você vê Paulo Júdice, terceira posição, quarta colocação para o Paulo Sarmento. Clemente Faria o quinto, Luiz Castro o sexto. A diferença aumenta do Guga, o melhor do Silvio Crema, para o segundo colocado. Aí no carro 5 com problemas, o Paulo Roberto. Aí Paulo Sarmento, logo atrás Clemente Faria. 1 segundo, 449 milésimos a diferença do primeiro, Silvio Crema para o segundo, Toninho da Mata. 3 segundos, 973 milésimos, o primeiro, Silvio Crema. Para o terceiro, Paulo Júdice. A ultrapassagem do Paulo Sarmento em cima do Andrés Mateus. Agora Paulo Sarmento vai para a terceira posição, ultrapassando o Paulo Júdice. Exatamente no local. Fazendo uma prova agora de recuperação, Paulo Sarmento. Ele que largou em primeiro, ocupa agora a terceira posição. O quarto é o Paulo Júdice, o quinto é o Clemente Faria, o sexto é o Luiz Castro. E o Clemente Faria começa a encostar no Paulo Júdice. Sendo pressionado ali o piloto do carro 72. 2 voltas completadas, terceira volta, segunda bateria. Continua Silvio Crema na primeira posição. E aí você vê a diferença. O último passou no Luiz Castro. A diferença para o primeiro na categoria Rio Minas. Ele que está a 7 segundos, 926 milésimos, atrás do primeiro colocado da Copa Shell, Silvio Crema. Mais uma volta completada por Abrão. Abre uma vantagem de 2 segundos sobre o segundo colocado, Toninho da Mata. Aí cruzando o Silvio e cerca Silvio Crema. Aí o terceiro posição, em cima do Paulo Júdice.
posição está subindo 50 metros atrás. Na primeira colocada, Silvio Crema. Estamos com 8 minutos de prova na segunda bateria. A primeira bateria foi vencida por Roger Prata. Paulo Sarmento ocupando a terceira posição. Esse é o quinto colocado, Clemente Faria. E ali no meio, Paulo Justi, que é o quarto colocado. Dois minutos, 25 segundos, 383 milésimos. A volta registrada pelo Silvio Crema na volta de número 3. O tempo registrado pelo Silvio Crema. Aliamos para 9 minutos dessa segunda bateria. Aí no retão você vê a diferença entre o Silvio Crema, primeira meta, aí Paulo Sarmento terceiro, Paulo Justi ao quarto, Clemente Faria ao quinto, sexta posição para Luiz Castro. Aí o Paulo Sarmento, que está a 5 segundos, 176 milésimos, atrás do líder, Silvio Crema. Está levando o seu carro, Paulo Sarmento, Paulo número 27. O Weber Civil também se mantém na primeira posição, assim como largou na graduada, no torneio Rio Minas. Na segunda posição, no Rio Minas, Ivan Mendes, terceira posição para Andrés Matheus, Jorge de Freitas é o quarto. Quinto, Ademir Monteiro. Sexta posição para José Cassino. Ele é conhecido, participa da Fórmula 1. Aí no carro 7, Silvio Crema. Vai liderando a prova na segunda bateria aqui em Jacarepaguá. 4 voltas completadas. 2 segundos, 902 milésimos. Aumenta cada volta o Silvio Crema. Diferença para Toninho da Mata, que é o segundo. Mas ele ainda não atinge aquela diferença do Jorge de Freitas para o Guga Ribas, o seu companheiro de equipe na primeira bateria, que foi de 3,723. É claro que é isso, segunda bateria, estamos com 10 minutos, restam 15 para o final. Ele está a 5 segundos, 129 milésimos, à frente de Paulo Sarmento, que é o terceiro. A 6 segundos, 215 milésimos à frente do Paulo Judice, que ocupa a quarta posição. A 9 segundos, 656 milésimos, à frente de Luiz Castro, que é o quinto colocado. Vai levando o Silvio Crema. Vai liderando a segunda bateria aqui em Jacarepaguá, na sétima etaca da Tabacel. Ele mantém também a melhor volta na segunda volta, com tempo de 2 minutos 24.992, com uma média de 124,914 km por hora. Vai mantendo a melhor volta da segunda bateria, Silvio Crema. E devido ao atraso da prova, a programação da Rede Manchete do meio-dia até as 13 horas foi cancelada. Logo após a corrida, você assiste o Jornal da Manchete, edição da tarde. 12 minutos desta segunda bateria. Aí você vê Toninho da Mata. Ele que é o segundo colocado. Está exatamente 2 segundos, 902 milésimos atrás do líder, Silvio Crema. Terceira posição para Sarmento. Quarto, Paulo Judice. Quinta posição para Luiz Castro. Aí você vê na 190 graus, que passou ali o Silvio. Aí Toninho da Mata, que é o segundo colocado. O mineiro Toninho da Mata, que recebeu o carro do Santos na quarta posição para a segunda bateria, agora ocupa a segunda colocação. O Toninho da Silvio Crema, a melhor volta na segunda bateria. 2,992. Completa mais uma volta de número 5. Silvio Crema, primeiro colocado. Guga Ribas ficou em segundo na primeira. Se persistir esse resultado, a dupla sai aqui de Jacarepaguá com a primeira posição no geral. Aí o Silvio Crema foi ultrapassado na reta aqui, mas pelo avião da Onix, que continua fazendo as acrobacias aqui. Agora está andando tanto o Galo Silvio Crema, que já coloca uma diferença de 4 segundos de diferença para o segundo colocado, Toninho da Mata. Está voando baixo. O avião da Onix voa em cima e o Silvio Crema voa embaixo.
4 segundos. Os cariocas Silvio Crema e Guga Ribas conhecem muito bem esse traçado, treinam praticamente diuturnamente aqui em Jacarepaguá, e está acontecendo aquilo que eles programaram, aquilo que eles queriam, adiar a final desta Campeonato Brasileiro de Marcas e Pilotos para São Paulo, dia 6. Lá sim, aí a coisa vai ser séria. É a diferença de 1.2 do Toninho da Mata para o terceiro colocado, Paulo Sarmento, que aparece no seu vídeo. Aí você vê no retão, Silvio Crema, primeira posição, Toninho da Mata é o segundo, terceira posição para o Paulo Sarmento, Paulo Júdice é o quarto, Luiz Castro é o quinto. Na Rio Minas, Elber Simini é o primeiro, Ivan Mendes é o segundo, Andréas Mateus é o terceiro. Olha só, Paulo Sarmento, ali, ultrapassagem no Toninho da Mata, vai para a segunda posição, Paulo Sarmento. Agora eu quero ver, isso porque o Jorge de Freitas ganhou com uma grande diferença pela bateria. O Paulo Sarmento vai para a segunda posição nessa segunda bateria. Tudo depende agora da diferença. A inversão da primeira e segunda bateria. Na primeira deu Jorge de Freitas. Aí na segunda, o seu companheiro de equipe está na segunda posição. E nessa segunda bateria, a liderança do Silvio Crema. E na primeira bateria, o segundo colocado foi o Guga Ribas. Eu vejo o Clemente Faria chegando de carona aqui lá. O piloto Clemente Faria, do carro 38, chegando de carona aqui na linha de boxe. Rede Manchete, na Copa Cel, de Marcas de Pilotos. E devo observar ali quando acontece a freada na entrada da curva da vitória, como o pneu traseiro, lado direito, fica preso. Olha só, 2 carros ali. O Paulo Sarmento acabou saindo. Saindo da prova ali, Paulo Sarmento. Ele que ocupava a segunda posição. O Apolo 27 de Paulo Sarmento. Agora ficou fácil para a dupla Guga Ribas e Silvio Crema. Problemas ali com Paulo Sarmento logo após a reta de largada. Aí Toninho da Mata volta a ocupar agora a segunda posição. 15 minutos de prova. Terceiro para Paulo Júdice. Olha aí Paulo Sarmento. Problemas no carro 27 de Paulo Sarmento. Aí Toninho da Mata vai na segunda posição. 5 segundos, 563. Aí Paulo Sarmento atravessando a pista, indo para os boxes, dando adeus à prova. Essa 7ª etapa da Copa Cel de Marcas de Pilotos. O Clemente também veio para o boxe. O que aconteceu, Clemente? Chegou junto ao multimestre. Tá certo. Aí o Clemente Farias do carro 38, outro, que abandona também a prova lá. E aí na primeira posição, com tranquilidade, Silvio Crema. Ele está exatamente 5 segundos, 563 milésimos à frente do segundo Toninho da Mata. Terceira é Paulo Júdice. A quarta posição para Luiz Castro. Mantendo esses resultados, Guga Ribas e Silvio Crema ficam com a primeira posição aqui no Rio de Janeiro. Enquanto isso, na categoria Rio Minas, o Ivan Mendes acabou ultrapassando o Elber Simini. Vai para a primeira posição no retão. O Elber vai buscar a posição novamente. Aí você vê Paulo Júdice, que é o terceiro colocado, 6 voltas. Estamos agora com 16 minutos, 40 segundos da segunda bateria. Aí o líder da prova, Silvio Crema. 5 segundos, 663, aumenta um pouco mais. 1 segundo a diferença para o terceiro colocado. Ele que é Paulo Júdice, que está aí no seu vídeo. Mantém a melhor volta ainda Silvio Crema, a volta número 2, com tempo de 2 minutos, 24,992. Aí Paulo Júdice, terceiro colocado nessa segunda bateria, mais uma volta completada, número 7. E o Silvio Crema passa agora, guardando essa diferença dele para a Toninho da Mata que está no vídeo, é de 8 segundos, 453. Bela vantagem. Acertaram o carro e o traçado, o Guga Ribas e o Silvio Crema. Uma corrida muito boa de recuperação. Por isso, está sendo adiada a festa de comemoração do Andréas Mateus do Paulo Júdice. Na antecipação
do título 92. Colocaram água na champanhe do Paulo Júdice, do Andrés Matheus e o Guga Ribas e o Silvio Crema. Fica bonito para São Paulo, né? Com essa diferença de 8 segundos 453, só mesmo do Silvio Crema para saber a emoção de estar pilotando na frente. Eu sou iniciante, mais ou menos iniciante nessa categoria, né? Apesar que a gente foi vice-campeão ano passado, mas foi o primeiro ano meu na categoria. E andando na frente junto com esses feras todos, né? Renomados. Mas é emocionante mesmo. Tá aí Silvio Crema, carioca de 27 anos, atual vice-campeão de marcas. Ele já foi campeão de kart paulista 1600. Quase 9 segundos à frente do segundo colocado, Toninho da Mata. Terceira posição para Paulo Júdice. A quarta colocação para Luiz Castro. Aí o líder dessa segunda bateria, Silvio Crema. Estamos com 18 minutos 49 segundos. Aqui em Jacarepaguá. Rede Manchete na Copa Céu de marcas de pilotos. Nesta segunda, 7h30 da noite, estreia Valéria e Maximiliano. E aí para você o pega pela Rio Minas, carro 11, de Albert Cimini, 34 para o Ivan Mendes. Primeiro e segundo colocados. Aí você vê o Albert Cimini no carro 11, ele que venceu a primeira bateria, vai liderando também a segunda. Na segunda posição, Ivan Mendes. Terceira colocação para o Andrés Matheus. E o Silvio Crema já tem retardatário pela frente, dada a distância que ele põe, a vantagem que ele põe sobre o segundo lugar. Aí para você pega a briga pela primeira posição. Na Rio Minas, Albert Cimini à frente, carro 11, 34 para Ivan Mendes. Andou uma barbaridade o Albert Cimini, tanto nos treinos de ontem como hoje. A diferença aumenta a cada volta do primeiro colocado, Silvio Crema, para o Toninho da Mata. Agora 10 segundos 289. E mantém também aí o Silvio Crema, que está no seu vídeo, a melhor volta, número 2. 2:24.992, uma média de 124,914 km por hora. Vai Crema na primeira posição. E vamos saber do Silvio Crema o que ele acha da categoria Copa Céu de marcas e pilotos. A categoria, espero que agora esse apoio de televisão dê uma crescida na categoria, porque ela é muito competitiva, os carros são rápidos, e ano que vem vão ficar mais rápidos ainda, porque vai entrar pneus líquidos e vai aumentar bastante o médio horário. Aí você ouviu o líder da segunda bateria, Silvio Crema. Ele que está 10 segundos 289 milésimos à frente do segundo colocado, Toninho da Mata. E agora o Paulo Júdice acaba ultrapassando o Toninho da Mata e vai para a segunda posição, em frente à reta, ao retão, aqui em Jacarepaguá. Ocupando agora a segunda posição, Paulo Júdice. E o Silvio Crema colocou um retardatário entre ele e o segundo colocado. Já passou o carro 174. Então entre ele e o Paulo Júdice. Devido ao atraso da prova, a programação da Rede Manchete do meio-dia até as 13 horas foi cancelada. Logo após a corrida, você assiste o Jornal da Manchete, edição da tarde. Aí você vê o Toninho da Mata tentando agora buscar a segunda posição. Paulo Júdice é o segundo colocado. Guga Ribas, com mais de 10 segundos, mantém a primeira posição. Aí você vê essa briga entre Paulo Júdice e o Toninho da Mata. Aí no carro 72, Paulo Júdice. Enquanto isso, o companheiro de equipe, Andrés Matheus, está na terceira posição na categoria Rio Minas. Aí o detalhe para você, o carioca Paulo Júdice. Logo atrás, Toninho da Mata. Paulo Júdice é o segundo, da Mata é o terceiro. Quarta posição para Luiz Castro. A diferença de 3 décimos do Paulo Júdice para o Toninho da Mata. Do segundo para o terceiro colocado. 23 minutos de prova. Instantes finais da segunda bateria aqui em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. 12 segundos, 156 milésimos. À frente do segundo colocado, Paulo Júdice. Vai levando o Silvio Crema.
Aí para você o Júlio, fica o segundo, o terceiro Toninho da Mata. Mantendo essas posições. Na classificação geral da prova fica a primeira posição para Silvio Crema e Guga Ribas. A segunda posição vai ficar na geral para o Paulo Justo e o André Mateus. 12.1. A diferença do primeiro para o segundo. Do primeiro Silvio Crema para o segundo Paulo Justo. 12.6. A diferença do primeiro Crema para o terceiro Toninho da Mata. Olha a diferença aí. A curva sul passou, já foi ali pro oeste Silvio Crema. Observe agora, chegando ali Paulo Justi. Essa diferença de 12 segundos, 156 milésimos. Na terceira posição, Toninho da Mata. Luiz Castro, quarto colocado. Ele que está 16 segundos, 813 milésimos atrás do primeiro Silvio Crema. Aí Toninho da Mata ocupando a terceira posição. 24 minutos de prova aqui em Jacarepaguá, na segunda bateria. A bandeira quadriculada está pronta. Resta saber se teremos mais uma volta ou se é essa última. 24 minutos, 12 segundos. Vai liderando o Silvio Crema. Aí o líder da prova. Faltando uma volta para o final da segunda bateria. Uma volta para Silvio Crema. Dez voltas completadas na segunda bateria. Sai o líder com tranquilidade. Silvio Crema. Esse carioca de 27 anos. 13 segundos, 387, aumenta ainda mais a diferença. O primeiro colocado, Silvio Crema, para o segundo Paulo Júdice. 14 segundos, 637 a diferença do Silvio Crema no seu vídeo para o terceiro Toninho da Mata. E agora vai para 18 a diferença do Silvio Crema para o Luiz Castro, que é o quarto. Welber Cimini continua liderando. A Rio Minas na segunda posição, Ivan Mendes. Jorge de Freitas vai para a terceira posição. Andréas Mateus é o quarto. E o Demir Monteiro é o quinto. Isso é a Rio Minas. Instantes finais para Silvio Crema. Ele sai da curva do mato e vai para o ratão. Aí o líder da prova, na segunda bateria, Silvio Crema. E com isso, os campeões da temporada 92 só serão conhecidos em São Paulo. Já passou a retardatária do Silvio Crema, o carro de número 51, do Paulo Roberto e do Fernando Marques. 13 segundos, 387, Silvio Crema mandou na segunda bateria. Ele tem também o melhor tempo com 2 minutos, 24 segundos, 992 milésimos, 124,914 km por hora. Aí no carro 7, Silvio Crema. Ele que venceu juntamente com o Guga Ribas a etapa de Tarumã, a quinta etapa. Vai para a curva da Lagoa com uma tranquilidade de 13 segundos, 387 milésimos para o segundo colocado, Paulo Júdice. Vai Crema, terminou a 15 minutos grau, vai para a curva da vitória. A bandeira quadriculada está pronta para receber o Silvio Crema. Tudo pronto, vai vencer a segunda bateria, vai vencer a classificação geral. Isso porque Guga Ribas ficou em segundo na primeira. Aí vem Silvio Crema, vai vencer no Rio de Janeiro a segunda bateria, Silvio Crema. E com isso garante também a primeira posição na classificação geral no Rio de Janeiro. Ele, exatamente com o Guga Ribas, haviam vencido a etapa do ano passado aqui em Jacarepaguá. Aí, portanto, a vitória. A segunda posição no geral ficou para Paulo Júdice e André Mateus. Nós voltamos amanhã com mais automobilismo, a Fórmula 3, ao vivo de Rio Quarto. Um grande abraço e até amanhã, ao 12:30. Rede Manchete, Canal 9, São Paulo. News 6, com Angélica. Hoje, 2:30 da tarde. Longoria Júnior apresenta. Ele precisa de um grande motor. E esse tem um de 3 litros, com 6 cilindros em V e 4 válvulas por cilindro. Injeção eletrônica, 2 turbos e 2 intercoolers.
Tudo isso gera uma potência de 300 cavalos. Um motor muito bem projetado que não prejudica na aerodinâmica desse automóvel. E a prova disso é a marca de 220 km por hora que são alcançados sem exigir grandes esforços do motorista ou da máquina. O ponto forte desse carro, basicamente, é tecnologia. Esse carro, em cada detalhe de para-choque, no espelho retrovisor, a gente não está falando de motor, não está falando nem de tração, porque aí seria realmente um redundante. Mas esse carro, ele corresponde à tecnologia de uma maneira absoluta. O que faltaria, talvez, a Mitsubishi, eu tenho impressão, aqui no Brasil, era uma campanha de marketing mais ostensiva. Quer dizer, o carro, enquanto produto, ele é completo. Ele não tem o que se mexer por enquanto. Faltaria, talvez, a Mitsubishi, aqui no Brasil, uma campanha de marketing mais ostensiva para que a marca caísse exatamente mais aos ouvidos do consumidor. Eu acho que é a única coisa que falta. A tecnologia japonesa dotou o Mitsubishi 3000 GT VR4 de um sistema automático de segurança que ajuda na aerodinâmica. Esse sistema se chama downforce, ou seja, pressiona o carro no chão toda vez que ele passar dos 50 km por hora. A partir daí, o spoiler vai baixar 8 centímetros e o aerofólio se inclinar a 15 graus. Lee Iacocca, o todo-poderoso chefão da Chrysler americana, que nunca perdeu uma chance de atacar os japoneses de seus grandes carros, usou como carro madrinha, na corrida mais importante dos Estados Unidos, as 500 milhas de Indianápolis, o Mitsubishi 3000 GT VR4. Ou melhor, o Dodge Stealth RT. Na realidade, descontando pequenas diferenças, são os mesmos carros. Eles são fabricados em Nagoya, no Japão, na fábrica da Mitsubishi. A marca Mitsubishi aqui no Brasil, ela estava até então associada apenas aos aparelhos de televisão. Então, como a chegada dos carros importados até agora no Brasil, quer dizer, a motivação de compra tem sido muito mais pelo lado emocional e não pelo lado racional. Quer dizer, o consumidor, ele nesse primeiro instante, isso deve durar ainda algum tempo, ele está preocupado com o nome, ele está preocupado com o status. Quer dizer, esse carro não tem um êxito tão grande. A partir do momento que o carro importado começar a ficar mais comum nas ruas, quer dizer, uma quantidade muito maior começar a chegar ao país e que as compras começarem a se motivar pelo lado racional, esse carro tem tudo para estourar em vendas. Ele é mais barato e, sob diversos aspectos, ele é muito melhor do que qualquer Porsche ou qualquer Ferrari. A Fórmula 1, a categoria mais competitiva do automobilismo nacional, entra na sua última etapa. Domingo que vem, em Interlagos, acontece a 10ª corrida da temporada. No grid estarão 50 carros, mas apenas 4 pilotos podem chegar ao título. Flávio Nonô Figueiredo, Fábio Sotomayor, Sangue Negrão e Antônio Jorge Neto estão prometendo maior pega. Passe em uma concessionária Fiat e pegue gratuitamente o seu convite. Próximo domingo em Interlagos, a partir das 9 horas. Você não pode perder.